Bom dia, bom dia! Bom dia! Never Eat Alone está no ar. Nunca almoço sozinho. Tô de volta. Pessoal, saudade de vocês. Tamo aí. E é o seguinte, pessoal, isso aqui, como sempre, nosso bate-papo fica gravado, tá certo? Aqui no Instagram e também lá no YouTube. Vou pedir para vocês aí se inscreverem no canal do YouTube lá, Hernani Neto. Tem muito conteúdo lá. Hoje a gente vai falar de vinho, enoturismo, diretamente do Chile, com um grande conhecido da internet, um cara foda do vinho, que é o Arthur. E já já eu vou chamar ele já tá aqui na área. Deixa eu desligar esse som aqui. Mas antes disso, eu vou compartilhar aqui com os amigos, chamar o pessoal pra live, tá certo? Vou enviar aqui para 5 amigos e peço para você enviar para seus 5 amigos também, para vir fazer essa live com a gente aqui. E daqui a pouco, o Arthurzão, a gente já começa esse bate-papo aqui. E vamos para cima. Galera, não se esquece de se inscrever lá no canal do YouTube, tá certo? E tem muita coisa bacana. O último bate-papo que a gente fez aqui no Never Eat Alone foi com a doutrinadora de síndico. Um papo muito bacana sobre uma profissão que está no mercado há muito tempo, que é a profissão de síndico, tá certo? E a professora ensinou muito lá pra gente. Então vamos lá, agora são meio-dia, o pessoal tá entrando aí, vamos entrar aí, pessoal, compartilha com os amigos aí, Never Eat Alone tá no ar, e é isso aí, vamos pra cima. Vou chamar o Arthur aqui também para não perder tempo, e o pessoal que for entrando depois vai compartilhando. Caixinha de pergunta tá aberta. O pessoal da OK Criativo aí que apoia a gente aí já tá no ar. O pessoal da OK, vai compartilhando aí. Vamos compartilhando com os amigos aí. Chamar aí para vir pra live. Deixa eu chamar o Arthur aqui. O Arthur já tá entrando aqui, já tô chamando ele, já tá conectando. Grande Arthur, Fala aí, Hernani, tudo bem? tranquilo? Tá escutando belezinha, hein? Perfeito, perfeito. Show de bola. Então, só para contextualizar, Arthur, esse projeto aqui, o Never Eat Alone, ele nasceu agora no início do ano, com essa questão da pandemia, que é o seguinte, como a gente gosta de fazer network, estar em contato com as pessoas e o momento não permitia, eu estava lendo o livro do Kip Ferrazzi e ele fazia um network na hora do almoço com o pessoal ali. Ele era um CAD no campo de golfe e através disso ele fazia o network ali com o pessoal. E a gente resolveu fazer também o nosso network aqui através da rede social na hora do almoço. Então é isso, cara. Eu queria que você se apresentasse aí. Eu já te conheço, conheço seu trabalho, e queria que você se apresentasse para o pessoal aí que vai ver a gente agora e vai ver depois aí também, e chamar sua audiência aí para vir assistir a gente aí. Muito bem, cara, muito bom. Achei animal, assim, essa ideia do Never Eat Alone. E é bem isso, né, cara? Às vezes 30, 40 minutos de companhia aí na hora do almoço, as pessoas estão almoçando sozinhas muitas vezes, coloca um fone e bate um papo aí contigo e com teus convidados. Bom, meu nome é Arthur, moro no Chile há quase 12 anos e, e tinha uma trajetória em empresas de tecnologia, sempre vinculado com áreas comerciais, desenvolvimento de produtos e marketing. E há 4 anos deixei totalmente o mundo corporativo para me dedicar exclusivamente a uma paixão. Fiz um processo de transição de carreira, de me preparar para aos 40 anos deixar de trabalhar com o mundo corporativo, né? Escritório, clientes, projetos, etc, etc. E me dediquei exclusivamente ao mundo do vinho há 4 anos. Então, estou estabelecido no Chile, né? Há 12 anos, como eu comentei, e há 4 anos tenho uma empresa de turismo, de enoturismo, para levar as pessoas, principalmente brasileiros, para conhecer as maravilhas aqui das vinícolas chilenas. E também um curso de vinhos que eu dou aula 3 vezes por semana, dava, né? Antes do início da pandemia, 3 vezes por semana, aula à noite também para turistas brasileiros. Pô, show de bola. Arthurzão, só para começar aqui o assunto aqui, você é um cara especialista hoje no turismo do vinho, no enoturismo aí no Chile. Pessoal, lembrando, o Arthur é brasileiro, ele não é chileno, não, ele é brasileiro, mora lá no Chile há algum tempo e é especialista nessa questão do enoturismo lá no Chile. Só para contextualizar, hoje você está em Santiago? Santiago, isso, Santiago, exatamente. Show de bola. E como é que tá aí, Arthur? Tá aberto? O brasileiro já pode voltar a entrar no Chile para fazer o turismo? Como é que tá?
Cara, as fronteiras abriram há umas 2 semanas atrás e, e com uma condicionante que era que até o dia de ontem todos os brasileiros que entrassem no país tinham que fazer uma quarentena obrigatória de 14 dias dentro do mesmo endereço. Então, isso funcionou muito para familiares, né? Pessoas que tinham família e amigos e tal, etc., onde não era o foco turistar, né? Sair para passear pela cidade e tal. E onde, nesse contexto, ficar 40 dias dentro de 14 dias dentro de casa é obrigatório, não era um problema, né? Se tava, sei lá, meu pai, minha mãe viessem me visitar aqui, é, e eles tivessem que ficar 14 dias em casa, não era nenhum problema. Então, as fronteiras elas estavam abertas, mas com essa restrição de 14 dias de quarentena obrigatória no mesmo endereço, sem literalmente poder sair de casa para nada. Então, para o turista normal, isso não é bacana, porque ninguém sai de casa, pega um avião, vai para outro país, vai ficar 14 dias trancado num hotel ou numa casa, num apartamento Airbnb. A partir de ontem, essa exigência ela caiu, né? Essa exigência já não é mais necessária, portanto, as pessoas já podem visitar o Chile e entrar normalmente sem fazer esses 14 dias obrigatórios. O que acontece é que os casos aumentaram 18% nas últimas 2 semanas e o governo ontem, também de forma surpresiva, declarou que a gente voltou algumas etapas no plano de transição. Então, todas as pessoas agora precisam fazer quarentena obrigatória sábado e domingo. Então, infelizmente, todo turista que entrar no Chile não precisa fazer 14 dias de quarentena obrigatória no mesmo endereço, mas sábado e domingo não pode transitar pela rua e também não pode sair da cidade de Santiago. Então, restringe bastante a questão do turismo. As pessoas que foram, né, que entraram no país ontem ou entraram hoje, elas não vão poder sair do hotel sábado e domingo para absolutamente nada. Então, Entendi. Então, ainda oh, tem desculpa. impactos, né? Ainda tem impactos, né? Ainda não é um acesso tranquilo e liberado que o turista pode vir e fazer o que quiser, né? Ainda tem os seus cuidados. Lembrando que um país, desde outubro do ano passado, a gente vive um toque de recolher, né? Coisa que para a gente brasileiro parece meio estranho, né? Lembra daquilo, sei lá, daquelas coisas do golpe militar lá nos anos 60, né? Um toque de recolher onde ninguém pode andar na rua de meia-noite às 5 da manhã, senão vai preso, né? Vai preso, literalmente vai preso, paga uma multa e vai preso. Pô, show de bola. Então, pronto, já fica a dica, pessoal. Quem for para o Chile, é bom dar uma consultada antes. Como o Arthur está falando, às vezes o governo está mudando, né, essas questões em cima da hora. Então, fica essa dica aí, que agora nesse período, pode para fazer passeio só durante a semana, sábado e domingo você vai ter que ficar no hotel ou onde você esteja hospedado. Arthurzão, para começar aqui, você que é um cara especialista no enoturismo, qual que é a característica principal que tem que ter para funcionar um enoturismo, assim? O que você acha que o cara vai escolher, independente de que ele escolha a sua empresa para fazer esse turismo aí, ou outra empresa, qual que você acha que é uma característica principal, assim, falar, não, tem que ter isso para ser um enoturismo de qualidade? Cara, eu acho que o mais bacana de um enoturismo de qualidade é a vinícola ter uma oferta muito ampla para atender diferentes tipos de público, né? Então, por exemplo, uma pessoa que não sabe muito de vinho e vai visitar uma vinícola, precisa ter algum tipo de atividade mais introdutória. Uma pessoa vai com família, com crianças, tem que ter atrativo para crianças. Se tiver atrativos como piquenique, como restaurante, como passeio em bicicleta. Então, quanto maior for a diversidade de alternativas, né, de oferta enoturística, mais atrativo vai ficar para o público, né? Um tour mais especialista, de vinhos mais caros, para quem é mais formado, para quem já manja mais de vinho. Então, quanto maior for a oferta, mais atrativo fica para o turista. Se é uma vinícola que tem um tipo de tour, não tem muito atrativo para criança, não tem nada de piquenique, não tem o que comer, não tem restaurante, não tem nada mais, sei lá, um passeio de bicicleta, um passeio de cavalo e tal, acaba ficando mais limitada na oferta. Não que isso seja ruim, mas obviamente o turista vai naquela vinícola para fazer só aquilo que ele tem e depois vai para uma outra, onde ele vai almoçar, onde se tiver com crianças vai ter as atividades para crianças, enfim. Então, quanto maior for a diversidade, mais atrativo fica para o turista que vai visitar, né?
Entendi. Hoje você está no Chile aí. Eu sei que você foi convidado pelo governo chileno para exercer um cargo honorário para divulgar o vinho do Chile. Conta um pouquinho disso aí. Cara, o governo chileno tem um escritório chamado Enoturismo Chile, e esse escritório está dentro de uma associação muito grande chamada Wines of Chile, né, ou Vinhos de Chile. E essa associação, onde agrupa quase todas as vinícolas do país, antes da pandemia, tinham estudos que mostravam que 85% do turista que visitava uma vinícola era um turista estrangeiro e somente 15% das visitas eram feitas por turistas locais, né? Quando a gente fala de residente ou local, pode ser chileno ou pode ser um estrangeiro que mora no Chile, mas ele é um residente, né? Então, o que aconteceu? Quando chega a pandemia e as fronteiras ficam fechadas, imagina que 85% dos turistas que visitavam as vinícolas eram estrangeiros, o que acontece, né? Cai absurdamente o potencial de receita e de visitas que as vinícolas têm. Então, o governo chileno, bastante preocupado em retomar, né, o enoturismo, o que ele faz? Né? Cria uma campanha através desse escritório, né, que desenvolve, que incentiva o enoturismo, chamado Enoturismo Chile, e cria uma campanha para incentivar que os chilenos, que antes representavam somente 15% das visitas à vinícola, as vinícolas, que eles se incentivem a ir numa vinícola, né? E aí essa campanha toda foi desenvolvida e eu tive a felicidade e a alegria de ser convidado para ser aí o protagonista, como eles falam aqui, né, ou o rosto da campanha, e gravei 8 episódios com uma agência de marketing, com uma produtora de vídeo, e esses 8 episódios estão indo ao ar um por semana no canal do Enoturismo Chile, todas as sextas-feiras, com um episódio que tem um atrativo para que o chileno ou o residente no Chile possa ver aquele atrativo e falar, putz, por que eu não vou numa vinícola, né? Se eu posso ir andar de bicicleta, posso ir no parque, posso fazer camping, posso ir num restaurante, e tudo isso também pode ser feito dentro de uma vinícola, né? Você pode se hospedar, você pode andar de bicicleta, você pode almoçar, e aí, obviamente, você pode aprender muito e descobrir vários lugares novos e sabores novos, né? Então, essa é a campanha do escritório chamado Enoturismo Chile, que tive o prazer e o privilégio de gravar aí esses 8 episódios. A gente está no 4º episódio, tem mais 4 aí pela frente. Show de bola. Depois a gente vai deixar na descrição aí o link para o pessoal conseguir assistir lá. Porque o pessoal me perguntou por que você está chamando o cara de embaixador. Eu falei, cara, o cara é realmente embaixador do vinho lá do Chile. Ele fala sobre o vinho do Chile com o consenso do governo e tal, com toda uma estrutura e tal. Arthur, o vinho, você faz um enoturismo, mas na verdade eu acho assim que o vinho é o forte principal do seu negócio, mas você também gera todo um trabalho gastronômico. Quando você pega seu cliente, você também apresenta outras questões do Chile, né, da parte de gastronomia, não só do vinho. Tem essa questão também, né? Tem. Eu acho que o vinho por si só, eu que sou um apaixonado por vinho, tenho o maior prazer em tomar vinhos de todos os tipos, né, cara? Branco, rosé, tinto, laranja, de determinadas variedades, de determinadas uvas, enfim, do que for. Mas muita gente entende que o vinho é parte da alimentação e que ele é parte de convívios sociais com comida, né? Os almoços, os jantares, né? A famosa tábua de queijos com vinhos, começa a receber alguém em casa, né? E abre uma garrafa de vinho, prepara uma tabuinha de queijos e tal. Então, sempre o vinho vinculado à comida tem uma probabilidade de ele gerar muito mais prazer do que ele por si só, né? Por isso que a aula que eu acabei criando aqui no Chile, né, chamada Wine Taste 360, é uma aula de harmonização. Eu ensino as pessoas como essa ciência, né, o que alguns podem achar bobagem, aquilo que os sommeliers estudam muito e são super preparados para estarem no restaurante e poderem te recomendar o melhor vinho com aquela melhor comida, né, ou numa loja de vinhos poder te recomendar. Então, tudo que o sommelier estuda e que é uma ciência e que é maravilhoso, tem muita gente que acha que é meio bobagem, assim, né? Tipo, qualquer vinho vai com qualquer comida. Então, nesse curso, nessa aula que eu fazia antes da pandemia, quando ainda tinha turistas, a gente fazia uma aula de
introdução à análise sensorial do vinho e uma aula de harmonização mesmo. Era um jantar harmonizado em 5 passos, que a gente provava 5 vinhos com 5 comidas, e em 3 horas eu ensinava para as pessoas a ciência da harmonização de uma forma muito prática, de uma forma muito sensorial, porque ela tinha o vinho e a comida na frente dela, e eu explicava por quais razões, né, aquele vinho combinava com aquela comida e como a pessoa pode facilmente fazer isso na casa dela ao receber amigos e familiares já de volta ao Brasil e, obviamente, comprando um vinho e comprando vinho e montando aí as comidas. Então, é super importante que o vinho, mais do que o prazer por si só que ele é capaz de dar, harmonizado, fica muito mais potenciado. Então, eu vinculo muito tudo que é comida, tudo que é vinho, vincula com experiências gastronômicas também, como tu falou, Hernani. Tem uma pessoa aqui falando que o coração chega a doer quando fala que o vinho, qualquer vinho serve para qualquer coisa e combina com qualquer coisa. E eu acho que ó, você acabou de falar que não é bem nessa linha, né? Na Não, não é verdade, bem o nessa vinho linha. harmoniza com muita coisa, mas não com qualquer coisa. Pois é, cara, a gente ouve um monte de mitos por aí, né? Tem gente que acha que é bobagem, tem gente que é frescura, né? Quando chega no restaurante, tem um sommelier, né? E alguém vai te atender, o cara fala, não, dá qualquer vinho, o mais barato, enfim. E não é bem assim, né? Não precisa ser vinho caro para tomar um vinho bom e harmonizar bem, mas precisa entender a ciência da harmonização. Para isso estão esses profissionais maravilhosos aí que são os sommeliers, que estudam muito para isso também. Então, vale a pena aproveitar aí esse mundo do vinho que está se abrindo muito no Brasil devido também à quarentena e aumentou muito o consumo do vinho. Entrar aí no, não é só o vinho, entenda de vinho e entenda um pouquinho de harmonização, que a tua relação vinho e comida vai transformar muito. Você que visita muita vinícola, muita casa de vinho, muita vina aí, tem algum brasileiro fazendo vinho aí no Chile? Tipo assim, Tem, dono de vinícola, pequena vinícola, fabricação familiar, que você conheça? tem, cara, tem 4 projetos de vinícolas encabeçadas, né, ou de proprietários chilenos, cara. É, 3 deles, né, eles têm vinhedos, tem plantação, dá para visitar, e um outro tem um projeto vitivinícola que compra uva de diferentes produtores e faz o seu vinho. Então, 2 deles estão em Casablanca, no Vale de Casablanca, que a gente está aí falando de uns 80, 90 quilômetros de Santiago. O outro está em Santa Cruz, no Vale de Colchagua, que está aí uns 220 quilômetros de Santiago. E o outro, a gente encontra os vinhos dele para vender em lojas especializadas, no e-commerce dele e também aí no Brasil. Desses 4 produtores brasileiros que fazem vinho no Chile, 3 deles têm vinhos aí no Brasil. Os vinhos estão disponíveis para vender aí no Brasil através dos seus importadores e um deles ainda, eu acho que ainda não tem o vinho aí no Brasil. Mas eu vou dar uma ligada lá pro Luiz, que é um gauchão lá que mora em Santa Cruz, que faz os vinhos. Vou ver se o Luiz já tem vinho exportado para o Brasil e disponível aí. Mas os outros 3, tenho certeza absoluta e conheço os importadores, então os vinhos já estão aí no Brasil. É interessante tomar vinho chileno feito por brasileiros, né, cara? É uma perspectiva, é um olhar um pouco diferente, né? Porque eu acho que até, não sei se é a forma de fazer, mas a forma de plantar a uva, de cultivar a uva aqui tem uma característica pelo que é chamado de terroir, né? Pelas características do país e tudo. E até aí, eu acho que quando chega aí, o brasileiro até faz um vinho um pouquinho com a forma diferente, né? Que leva as características brasileiras. Eu acho que a questão de estilo, né, cara? Eu acho que o brasileiro é bastante aberto a referências de outros países, né? É, normalmente quando a gente encontra países muito produtores de vinho, a gente encontra um pouco mais de resistência a vinhos de outro país, né? Vai na Argentina, pouco tu vai encontrar de vinho estrangeiro. Chega no Chile, pouco tu vai encontrar de vinho estrangeiro. Provavelmente chega na França, na Itália, também vai ter meio que torce o nariz para o vinho do país vizinho. Quando a gente encontra países, né, que sem estar entre os top 10 produtores de vinho do mundo, a gente é muito aberto. Então, eu acho que o brasileiro ele tem muita referência. O brasileiro ele é muito aberto, ele prova vinhos de diversos lugares. Então, esses 4 produtores brasileiros que fazem vinho no Chile, eu acho que eles trazem uma bagagem de referência de outros países
E fora a criatividade brasileira, que eu acho genial, né, cara? A gente tem aí esse nosso estilo, né, de ter jogo de cintura, de poder lidar com as situações de forma diferente. A gente tem uma criatividade e se arrisca um pouco mais, é um pouco mais ousado e atrevido. E aí eu acho que isso trazendo para o terroir chileno, como tu falou, mas com essa mentalidade brasileira, cria aí um vinho diferente, um vinho especial. Todo mundo que provou o vinho desses brasileiros adorou, né, cara? A gente tem desses quatro, né? Dois deles estavam nas nossas rotas de enoturismo e era muito gratificante, né, cara? Pegar uma van, pegar um carro e levar um grupo de brasileiros para visitar uma vinícola chilena, mas de donos brasileiros, né? E ser recebido pelo dono brasileiro e provar esse vinho, né? Geram conexões afetivas bastante diferentes, né? O nosso patriotismo vem, o coração parece que bate mais forte e aí parece que esse vinho fica muito melhor. Ele é muito bom, é maravilhoso, né? Mas quando a gente se conecta com essas emoções, a relação com esse vinho ou com essa marca ela é completamente outra. Então, acho que esses quatro brasileiros fazendo vinho aqui no Chile, os brasileiros todos deveriam conhecer pelo menos um deles, né? Se possível, os quatro, para a gente se apaixonar aí por essas maravilhas que os brasileiros estão fazendo aqui no Chile. Show de bola. Agora a pergunta é meio que o contrário. Sei que a grande maioria dos seus clientes, eu acho, né, deve ser brasileiros que estão indo aí passar um tempo e acabam entrando no seu programa de enoturismo. Mas tem algum chileno que você conheça que gosta de tomar vinho brasileiro produzido no Brasil? Cara, aqui ainda não tem muito acesso a vinho brasileiro. O que tem são espumantes brasileiros, né? Que dentro da categoria, né, vinho, o espumante é um vinho espumoso, né? Então, aqui tem importadores de espumantes brasileiros. Então, chegam marcas como Salton, Miolo, tá chegando agora a Casa Valduga, e os chilenos que acabam provando os espumantes brasileiros acabam adorando, né, cara? Então, porque aí é o contrário, né? Toda a referência que a gente tem dos melhores espumantes do mundo, né? Estão lá franceses, champanhe, né? Como referência popular, mas quando a gente entra a fundo no assunto e começa a ver o quanto espumante brasileiro é premiado, muitas vezes com medalha de ouro, como o melhor do mundo, então o chileno está crescendo na especialização de espumante e nesse caso o Brasil já está com muitos anos a mais de tradição, de experiência e de reconhecimentos mundiais. Então, acho que quando um chileno prova o espumante brasileiro, ele se surpreende e falta ainda conhecer e ter uma entrada de vinhos brasileiros aqui no Chile, que ainda não tem, de vinhos, né? Mas espumante já tem algum tempo e é surpreendente ver quanto eles piram no espumante brasileiro. Show de bola. Na verdade, eu não sou um cara especialista em vinho, eu gosto de vinho e tal, mas eu acho que no futuro o que vai pegar no Chile que eu vejo são os vinhos aqui da Bahia, né, do Vale de São Francisco, porque tipo, é uma produção um pouco diferente, né, pelo terroir, pela uva vindo de um lugar bem mais quente, tipo os vinhos californianos lá e tal. Eu acho que é um negócio que pode ter uma saída diferenciada aí, né? Não tirando os vinhos do sul aqui, que são excelentes, né, mas também que tem uma pegada mais próxima aí, né, pela questão do clima e tal. Cara, eu acho que todo mundo devia conhecer pelo menos uma vez, e inclusive os brasileiros, né, cara? O vinho lá do Vale do São Francisco, e depois, além do que todo mundo já deve ter provado alguma coisa da Serra Gaúcha, da campanha, também provar os vinhos do interior de São Paulo e sul de Minas, que são os vinhos chamados de terroir de inverno, né? Que tem a poda invertida também, e o vinho acaba dando as uvas no inverno para vinificar. Mas realmente, cara, provar vinhos do Vale do São Francisco é uma loucura, assim, cara, é algo totalmente diferente e acho que os brasileiros e também os chilenos deveriam provar esses vinhos aí. Cara, assim, é uma dica rápida, não sei se você até conhece, hoje eu estou em Brasília, né? A gente fica aqui em Brasília. E a gente tem um produtor de vinho aqui que ele é super premiado. Então, tipo assim, vinho do Cerrado é quase tipo mosca branca, tá ligado? E a gente tem um Claro. produtor aqui super premiado aqui no Cerrado. Então, eu também deixo essa dica aí para quem tá vendo a gente aí, quem brasileiro aí que puder procurar, vale muito a pena conhecer o vinho aqui do Cerrado, que é uma coisa assim, tipo, diferente. Quando você fala, pô, tem vinho do Sul, o vinho lá do Vale do São Francisco que é mais conhecido também, mas quando você fala, pô, tem um vinho aqui no Cerrado, aí o pessoal fala, não, isso aí não é, não, tem uma vinho aqui
bastante. É Entrou uma ligação aqui, Arthur. Não, tranquilo. Esse vinho do Cerrado é de Pirinópolis, ali em Goiás, né? Isso. É de É, em Pirinópolis. Pirenópolis mesmo. É, Pô, tem bacana. Poxa, é isso aí, cara. O mundo do vinho, da gastronomia. Adorei essa Never Eat Alone aí, cara. Se alguém estiver almoçando aí, tá indo com nossa companhia aí, batendo um papo aí sobre vinhos. E quem nunca ouviu falar de vinho de Cerrado, tá aí o Hernani trazendo aí o assunto do vinho de Cerrado aí de Pirinópolis, de Goiás. Isso aí. Arthur, agora uma pergunta que fica, pô, geralmente o pessoal, assim, agora mais voltado para o lado do negócio. O pessoal pergunta geralmente, pô, por que que o vinho, às vezes, do Chile ou de outras regiões aqui da América do Sul, chega aqui no Brasil com um preço mais em conta do que os vinhos, próprios vinhos nacionais aqui de qualidade e tal. Você tem essa informação? Cara, eu acho que sempre quando esse assunto entra em pauta, né, nos vem questões tributárias, né, de impostos, né? Alguns acordos bilaterais que desenvolvem os parceiros comerciais do Brasil. Imagina, o Brasil vai lá e faz um acordo via Mercosul com o governo da Argentina, com o governo do Chile, com o governo do Uruguai e acaba trazendo vinhos com menor imposto, né? Não tendo imposto de importação tão elevado. E essa facilidade de carga tributária faz com que o produto entre no Brasil com um valor menor. Essa carga tributária, por sua vez, tanto de trabalho, né, como todos os custos que a gente chama de custo Brasil, faz com que o produtor brasileiro tenha uma carga de custo, né, uma mochila de custos muito alta e faz com que o produto não fique a um preço tão mais acessível. Mas sabe que, além disso, também tem a questão, né, a premissa básica de qualquer indústria, né, volume versus preço, né? Quanto mais eu produzo, menor vai ser o meu custo de produção. Quanto menos eu produzo, maior o meu custo. E o que está acontecendo é que também o vinho brasileiro está sendo descoberto pelos brasileiros, com isso está aumentando a produção, e aí com isso o valor também está caindo, e hoje tu encontra vinhos brasileiros com um preço bastante acessível no mercado brasileiro, se tu comparar com vinhos de produção semelhante no Chile. Também é importante lembrar que o dólar deu essa disparada, chegou aí quase a 6, e isso faz com que o vinho, mesmo sem tanta carga tributária, o vinho importado, ele automaticamente tem um aumento de preço. Então, o aumento do dólar gerou uma competitividade muito maior para o vinho brasileiro. Então, tem muita gente hoje preferindo, por 40, 50 ou até 60 reais, comprar um vinho brasileiro do que comprar um vinho estrangeiro. Claro, todas essas pessoas onde o preconceito e a resistência ao provar um produto, um vinho brasileiro, já foi superada, né? Em primeiro lugar está a questão do preconceito e da resistência. A gente parece que tem uma coisa que sempre o que vem de fora é melhor, né? Então, se eu chego numa prateleira de uma loja de vinhos ou supermercado e encontro um vinho brasileiro por 60 reais e está ali um chileno, um francês, um argentino por 60 reais, parece que eu vou fazer mais bonito na mesa para os meus convidados abrindo um vinho estrangeiro, né? Mas muitas vezes, para aquele vinho ter chegado a 60 reais, sendo estrangeiro a $1,06, eu estou comprando um vinho, muito provavelmente, de qualidade inferior ao vinho de 60 reais brasileiro. Então, mas aí eu faço bonito porque eu tenho aqui um chileno, um argentino, um italiano, um francês, etc. Mas se eu começasse a tirar essa resistência e provar vinhos brasileiros de 40, 50, 60 reais, é muito provável que eu vou me surpreender muito mais e, obviamente, eu vou passar a preferir o vinho brasileiro nessa faixa de preço, como exemplo, né? Um exemplo de entrada para eu estar comprando ao invés de estar comprando o estrangeiro, né? Show de bola. Agora fica uma pergunta que é o seguinte: você sabe de onde veio esse termo enoturismo? Ou quando saiu e tal? Não, cara, não. Eu acho que é o turismo em vinícola, né? Nunca estudei assim a origem do nome, né, cara? Na Mas verdade, pô, quando vou falar com um cara especialista, eu tenho que estar meio preparado. Então, eu fiz uma pesquisa aqui para entender esse termo. Esse tipo de atividade já é muito antiga, né? Só que claro. esse termo parece que surgiu em Portugal mais ou menos em 1994.
esse termo enoturismo, né? E aí depois veio, aí que aqui no Brasil começou a ser mais usado em 2011, que a Valduga, a Casa Valduga começou mesmo fazer e chamar de enoturismo, né? Aí, tipo assim, eu vou pro caramba, eu também fiquei em dúvida, né? Como alguém, quem que inventou, como foi? Mas não tem uma pessoa específica, mas começou mais ou menos em Portugal, que também já faz esse trabalho muito forte lá com os vinhos dele, com as casas de vinhos lá, as vinícolas lá, né? Que também tem uma diferença. Eu queria até que você falasse um pouquinho, você que é um cara especialista mais aí do assunto, por que que, tipo, a gente está acostumado aqui, pelo menos na América do Sul, falar de vinho por uva, e lá na Europa eles estão acostumados a falar por região. Porque, Cara, a gente divide o vinho em velho mundo e novo mundo, né? O velho mundo então, agrupa todas essas regiões dos países europeus, um pouquinho ali do Oriente, onde tem um pouco de produção de vinho, e lá os vinhos não eram conhecidos, ou os rótulos não são conhecidos por uvas, e sim por região. Primeiro porque, muito antes de ter uma ciência que estuda o DNA das plantas, muitas vezes tinham uvas plantadas misturadas naquela região. No mesmo vinhedo, eu podia ter diferentes uvas. Podia ter Cabernet, podia ter Merlot, podia ter Carmener, podia ter Syrah, podia ter uva branca misturada com uva tinta. E a gente nem sabia muito bem quais eram as uvas. Então, quando os vinhos eram vinhos feitos daquela região, sem ter tanta clareza, né, tanto estudo de qual uva era cada uma das parreiras. Então, se institucionalizou o vinho daquela região com as uvas que melhor dão naquela região, sem separarem as uvas, né? E quando o Novo Mundo começou a ter introdução de parreiras e ter introdução de uvas para a produção de vinhos, a gente acabou sabendo exatamente o que era. Então, tinha a plantação de Cabernet, a plantação de Carmener, a plantação de Syrah, a plantação de Chardonnay, de Sauvignon Blanc. E aí, como não tinha história e tradição daquela região como produtora, se colocou o nome da uva. E aí tem essa diferença. No Velho Mundo, se coloca o nome da região, e quem tem já um conhecimento e uma cultura maior de vinhos, principalmente as pessoas locais, elas sabem automaticamente quando lê um vinho, por exemplo, um Chianti, já sabe que na região de Chianti quais são as uvas mais plantadas, em Bordeaux, em Borgonha. Então, já naturalmente já sabem, né? No caso de Portugal, como tu falou, Alentejo, Dão, Douro. Então, automaticamente, Algarve, todo mundo já sabe que uvas tem plantadas naquela região e que provavelmente que uvas vão ter naquela garrafa de vinho, e a maioria dos vinhos são misturados, né? São blends, são cortes de misturas de diferentes uvas. Quando o Novo Mundo chega, eles fazem os vinhos que a gente chama de varietal, que são os vinhos de uma variedade só, e aí tu coloca no rótulo Cabernet, Carmener, Merlot, Syrah, enfim, Sauvignon Blanc, Chardonnay, etc. Então são essas duas variações. Se bem que o Novo Mundo, o Velho Mundo já está colocando, né, em alguns projetos o nome da uva, e aqui no Chile, em outros lugares também do Novo Mundo, já estão se criando a cultura de colocar o nome de um determinado lugar sem detalhar a uva em si. Então os processos estão se misturando, mas obviamente tu tem a tradição lá da Europa, do Velho Mundo com esse estilo de fazer, e a tradição do Novo Mundo de colocar o nome da uva, né? pô, show de bola. Cara, agora ficou uma dúvida aqui, foi o seguinte, eu botei aquela foto sua lá no videozinho lá onde você tomava um vinho azul, e o pessoal falou, pô, né, tu pintou o vinho do cara de azul na imagem. Eu falei, cara, não, velho, o cara tava fazendo um trabalho numa vinícola lá e tomou um vinho azul. Explica aí pro pessoal que vinho é aquele, como é que é aquele esquema lá. Cara, esse vinho, inclusive, o lugar que eu tomei esse vinho foi lá em Porto Alegre, e quem me apresentou esse vinho acabou de entrar aqui na nossa live, a Mari da Depósito Vinhos, uma loja de vinhos em Porto Alegre. E estava visitando a Mari no ano passado, e aí ela tinha lá, junto com a sócia dela, uma garrafa do vinho azul feito no Uruguai. Esse vinho azul nasceu lá na Espanha, com o objetivo de ter um líquido, um vinho para as baladas espanholas, né, lá em Ibiza e tal, ter alguma coisa que fosse mais jovem, alguma coisa que fosse mais atrativa para o público que está ali numa balada, né, que normalmente a galera gosta de drinks, né, gosta de gin, gosta de vários tragos,
e vários drinks, e quanto mais colorido, melhor. Uma vinícola espanhola resolveu desenvolver um vinho com uma coloração, com uma pigmentação azul, para que fosse mais atrativo para uma galera mais jovem. Toda galera que toma vinho e é mais conservadora torce o nariz para o tal do vinho azul, né? Porque não é um processo totalmente natural, né? Tem uma adição aí desse corante azul e faz com que o vinho fique com essa coloração. Então, os mais puristas, né, a galera mais conservadora, torce o nariz. E quando a Mari, eu fui lá visitar ela, ela falou, vamos tomar um vinho azul. Era a minha primeira vez que estava tomando, não era o produzido pela Espanha, e sim produzido no Uruguai. E, cara, é uma experiência diferente, né? Existe, não tem no Brasil, né? Só se for importado, não tem produzido no Brasil. Se deu certo, cara, eu acho que toda ação que tu faz para atingir um público novo e que provavelmente não tomaria o determinado produto, no caso o vinho, da forma que ele naturalmente é e tem, sei lá, resistência, preconceito ou simplesmente não gosta por N razões, e tu cria algo que tu adapta e esse público começa a consumir, para mim é válido. Ele está tendo uma introdução e está começando a tomar um vinho, seja ele branco, rosa, amarelo, vermelho, tinto, verde, laranja ou até azul, né? Então, é uma introdução. Para aquele consumidor, ele está tomando um vinho. Quem faz aquele produto é uma indústria de vinho, né? Uma vinícola. E se tem ali uma transformação para que ele fique azul e fique atrativo, eu não torço o nariz. É claro que eu não vou pegar esse vinho e vou comparar com um vinho que ganha 90 pontos, 99 pontos, que custa, sei lá, 10 mil reais e que é feito por uma vinícola que tem 200, 300 anos de tradição e história, né? Então, não dá para comparar, né? Não dá para dizer que são produtos idênticos, né? Que são produtos iguais. Leva o nome de vinho, mas um está feito e criado para um determinado público. É como o vinho em lata também agora, né, Hernani? O vinho em lata está pegando de moda aí no Brasil e esse vinho de lata, eu conheço muita gente que diz eu não tomo vinho em lata, né? Então, a gente vai lidando, né, com preconceitos, com resistências e que se a gente tem como parâmetro que eu vou pegar um vinho em lata e é igual eu tomar um vinho que custa 200, 300 reais e que tem uma garrafa de vidro, que está com uma rolha de cortiça e que é feito por uma vinícola com um processo de produção bastante mais sofisticado e elaborado de melhor qualidade, é claro que eu vou achar o vinho de lata ruim, né, ou inferior, né? Mas se eu estou na beira de uma praia, na beira de uma piscina e não vou ter todo aquele ritual de pegar uma garrafa, um saca-rolha, tirar a rolha, né, e ter que estar na temperatura e daqui a pouco aquele vinho precisa decantar e eu preciso de um decanter e eu preciso harmonizar ele para suavizar a potência dele. E pego um vinho em lata, rosé, branco, um tinto leve ou até espumante de lata e começo a tomar, cara, é como as pessoas começam a tomam cerveja, como a pessoa toma um chopp, é como a pessoa prepara um gin, né? Então, é uma forma também de eu tomar um vinho. É diferente? Claro que é diferente, né? Custa muito mais barato, provavelmente tem um custo de produção muito menor, né? Um processo de seleção de uvas, né? De qualidade, não tem aquela coisa de guarda, né? A safra de 15 anos guardado o vinho. Não, é um vinho para pegar e tomar na piscina, na praia, e tomar e curtir ele do jeito que ele é, sem resistência, sem preconceitos. E, obviamente, não dá para comparar, né, uma coisa com outra em relação a custo de produção e também de reconhecimentos, né? Premiações, etc. Mas não deixa de ser vinho. Tanto o azul como o vinho em lata não deixa de ser vinho. É diferente? É diferente. Mas acho que vale a pena provar e a gente começar a abrir a cabeça para essas coisas diferentes que tem chegado aí. Pô, falando em diferença, cara, em 2016 eu estava aí no Chile e a gente subiu para o Vale Nevado, cara. Eu nunca tinha tomado um vinho que tivesse numa caixa Tetra Pak lá, tipo uma caixa de leite. E eu tomei É, aí, cara. Porque aqui a gente já ouvia falar e às vezes você via alguma coisa desse vinho de lata. Mas, pô, vinho na caixa de leite, cara, fala, pô. E era de uma vinícola aí que é tradicional, só que, pô, em vez do vinho estar na garrafa, tava numa caixa, embalado, e eu não sei se dura muito mais tempo. O sabor do vinho da garrafa daquela marca não tinha muita diferença. Mas é o que você está falando. É o pessoal inovando,
para até o vinho chegar tem lugares mais longe, né? Porque, tipo, você tem uma embalagem muito mais fácil de transporte, aquela questão toda, tá certo? Então, essas inovações aí, eu acho que movimentam o mercado. O tradicional sempre vai ser o tradicional, o vinho da garrafa. É igual muita gente pergunta, não, é igual eu te falei, não sou especialista. Mas aí, tipo, chega aqui em casa às vezes, tô com um vinho, eu falo, pô, essa rolha aqui não é uma rolha natural. Aí o pessoal, mas como assim, né? Não é uma rolha, não, essa aqui é uma rolha sintética e tal, ela diminui a entrada de oxigênio dentro do vinho igual uma rolha. Então tipo, essas mudanças do vinho e do mercado é normal, né? Como outro mercado qualquer tem essas mudanças, né? Cara, isso é tecnologia, né, velho? É tecnologia, é ciência, é inovação, é buscar algo mais acessível, né? Transformar, né? A questão da rolha, como tu bem falou. Cara, rolha vem da cáscara da árvore, né, cara? E isso tem data de estar extinto. Então, se a indústria do vinho não se adaptasse e criasse alternativas, como a sintética, como a tampa rosca, né? Se não criasse essas alternativas, tem tampa de vidro, tem de silicone, tem plástica, tem de compensado de rolha também, enfim, tem vários tipos. Se a indústria não se adaptar, né, se não criar e inovar, daqui a pouco não vai ter o vinho, porque não vai ter a rolha, né, cara? Então, tudo. Agora, o consumidor que tem o ritual de colocar o saca-rolha, de guardar a rolha, de colocar lá no quadro ou naquele vaso, né, de anotar lá a data, né, o nome de quem tomou, as lembranças, né, esse ritual todo que é bastante bacana, na hora que o cara fala, putz, vou pegar um vinho com tampa rosca, acabou o ritual, né? Não vou guardar uma tampa rosca, né? Parece que perde a graça, né? Não vou ter o ritual de colocar os saca-rolhas e abrir, né? Mas, de novo, né? São paradigmas como o Matos ali escreveu. São mudanças de paradigmas. Tu pega assim, o mundo das companhias aéreas, pô, antes todo o serviço de bordo, dos comissários de bordo, era saca-rolha, não sei o que e tal. Cara, hoje com a tampinha rosca, tu abre ali, já serve. Então, às vezes está em casa, cara, e não encontra o saca-rolha e tal, e quer tomar um vinho. Cara, tampa rosca para mim é de uma facilidade extrema, né, cara? Então, entendendo que tem vinhos que se adaptam melhor à tampa rosca e outros que não, por que não colocar a tampa rosca naqueles que se adaptam melhor? Então, esse processo de mudança de paradigma é natural, né, do ser humano, e frente a uma novidade, algo que é fora do tradicional, tem muita gente que torce o nariz até que isso vai decantando e vai caindo com o tempo por si só. Sejam as pessoas provando ou sendo incentivadas, né, a perder aí esse preconceito. E a rolha sintética, a tampa rosca e tudo isso é parte também dessa inovação e desse processo de transformação. Eu gosto. Eu sou um cara super aberto a experimentar tudo que for vinho, no formato que vier, do tipo que vier, da cor que vier, se vem com rolha, vem sem rolha, o que vier. Tem espumantes, cara, que a gente compra com tampinha de refrigerante de cerveja, né? Chama tampa Corona, né? Aqui no Chile, acho que chama tampa Coroa aí no Brasil. E são os espumantes que não tem, ainda estão com as leveduras ali dentro, né? Chama Surli. E a maioria do Surli vem com a tampinha de refrigerante de cerveja. A gente abre como se estivesse abrindo um refrigerante, uma cerveja ou de garrafa, né? E é um espumante, cara. E eles custam muito mais caros do que os outros por causa do processo dele de produção. Então, imagina o cara que, putz, eu não vou estourar o espumante com a rolha de cortiça típica, vai ter resistência a comprar um espumante de altíssima qualidade, super bacana, mais caro ainda, porque tem uma tampinha estilo de refrigerante ou de cerveja. Então, é isso, cara. O mundo é isso e a gente tem que ir superando aí esses paradigmas, rompendo, né? Superando, rompendo, e preconceitos e resistências e tá aberto a provar coisas diferentes aí do mundo do vinho e do qualquer outra coisa mais. Show de bola. Agora, a pergunta é o seguinte, Arthur, pô, o cara tá aí no Chile, quer fazer um enoturismo aí, quer ir numa vinícola e tem pouco tempo. É, qual que é o tempo mínimo ou quantos rótulos tem num passeio desse aí, por exemplo? Vamos fazer um passeio rápido, quantos rótulos tem que o cara vai provar aí? Quanto tempo é? Como é que é esse esquema? Cara, tem algumas vinícolas que você não precisa nem fazer o passeio lá completo nelas, né? Então não precisa nem contratar o tal do tour, né? Você pode ir, tem o restaurante, tem a loja,
e algumas têm o wine bar, que você pode provar por taças, né? Comprando e pagando a taça, você degusta, né? Os tours normais, né, que duram 1h30, que tem um guia que te leva para conhecer a parte do vinhedo, da plantação, depois te leva para mostrar onde o vinho é feito e conta toda a história da vinícola, normalmente vem com 3 degustações, tá? Normalmente, né? Então chega, degusta um pouquinho, caminha um pouco, anda, tem um ponto de degustação em outro lugar e depois termina com uma outra degustação. Outras vinícolas não têm essas degustações distribuídas e fazem todo o passeio, a explicação e termina na sala de degustação e lá se degustam os 3 vinhos. Esses são os normais, né? Mas tem tours mais caros que você degusta até 7 vinhos e são os mais caros, que você tem uma degustação da linha completa, por exemplo, de uma vinícola média, menor, você degusta todos os vinhos da vinícola. E também, de novo, né? Você pode ir numa vinícola que degusta 3 vinhos no tour, vai para o restaurante, vai ali para a parte do wine bar, e aí você pode comprar uma taça e tal. As que tiverem restaurante, mais opções, né? Mais amplo é a oferta, né? E aí sim, você pode almoçar com um almoço harmonizado ou então comprar os vinhos por taça, que quase todas que tem restaurante te vendem todos os vinhos por taça. E aí você pode degustar à vontade. Então, de novo, né? Quanto mais flexível for, mais atrativo é. Quanto mais engessado for, né? Mais quadradinho, empacotado, mais restrito fica, né? Eu gosto das vinícolas que têm uma amplitude, né, bastante grande, uma diversidade de alternativas para que você possa realmente se sentir mais à vontade e se quer ir lá só para provar o vinho lá no wine bar, vai lá, quer fazer o tour, faz, depois terminou o tour, degustou 3, quer degustar o outro, que pode ser o vinho mais caro da vinícola, vai lá e tem por taça. Então essas flexibilidades são muito atrativas, né? Pô, show de bola. Agora voltando aqui pro script mesmo, cara, o que que você vê de diferencial para esse mercado, tanto no Chile, onde que você está hoje, mas para o resto do mundo, que é o enoturismo aí para 2021, já que agora a gente teve uma acelerada, né? Tudo mudou, né? Tudo ficou mais rápido com essa pandemia e tal. E, tipo, é um mercado, eu vejo assim que é um negócio que igual você falou, leva um tempo. Por exemplo, você fazer uma degustação e fazer um turismo é 1h30. O que você vê de inovação para esse 2021 nesse mercado? Cara, em inovação, o que eu tenho visto muito, aqui no Chile ainda está bastante fechado, mas no Brasil, aí na Serra Gaúcha, tem explodido muito, né, o enoturismo e muitas atividades ao ar livre. Todas as atividades que entregarem menor risco de contágio, né, as que estiverem mais preocupadas com os famosos protocolos sanitários, né, para que as pessoas tenham esse distanciamento, que possam curtir uma vinícola em grupos menores, que possam sentar no jardim, que possam degustar no jardim, que possam degustar ao ar livre, que possam ter uma cesta de piquenique. O que eu tenho visto é que as vinícolas que estão se diferenciando hoje são as que estão inovando e criando produtos e estratégias para estar vinculada à natureza, para estar na rua, para estar no ar livre e não em lugar fechado. Então, eu acho que o caminho está aí. As pessoas estão buscando menor risco de contágio e estão buscando não deixar de visitar, mas diminuindo o risco de contágio. Então, além dos típicos protocolos de usar máscara, de ter álcool gel e tal, atividades ao ar livre. Tudo que for atividade ao ar livre, eu vejo que as pessoas estão preferindo muito mais, porque diminui, obviamente, o risco de contágio. Poxa, Eu apostaria minhas fichas todas. Se eu estivesse trabalhando hoje numa vinícola como responsável de enoturismo, faria muitas atividades ou alternativas de atividades ao ar livre. é voltar a experiência para o ar livre e explorar os espaços da vinícola, né? Agora, é uma pergunta que veio aqui na cabeça. Tem algum enoturismo na cidade? Você fala assim, pô, tipo assim, a gente não. Esse é um enoturismo que a gente faz aí, por exemplo, em Santiago. Você visita alguns lugares que é aí e tal, e o pessoal degusta na cidade? Cara, Santiago já tentou criar rotas enoturísticas urbanas. Várias cidades em outros países têm uma rota urbana e essa rota urbana ela está vinculada aos wine bars, né, aos restaurantes ou aos bares especializados de vinho. Em Santiago não tem, infelizmente, uma rota formal, uma rota criada para que o turista possa chegar, seja caminhando, seja de ônibus, seja de um transporte coletivo, né, como o metrô,
até de patinete, né? Desde que não beba muito, né? Pegar esses patinetes elétricos ou bicicleta e participar assim, de uma rota criada que vai do ponto 1, 2, o 3, o 4, e em cada um desses pontos ser servido alguma coisa para tomar ou alguma coisa para comer dentro desse circuito urbano de vinho. Se tentou já várias vezes, né? Vários projetos já foram feitos, inclusive com apoio do governo chileno, financeiro, mas nenhum foi finalizado e concluído com sucesso a ponto disso estar disponível para qualquer turista. O que existe são vários wine bars, vários restaurantes, que eu acabo muitas vezes recomendando para turistas para que ele faça, seja de Uber, seja de metrô, seja de ônibus, caminhando, ele percorrer determinados wine bars e nesses wine bars alguns vinhos para tomar. Mas como roteiro, como rota turística, não tem. Infelizmente, não tem. Seria um sonho. Participei já de um desses projetos, mas infelizmente por viabilidade financeira ele não vingou, né? Infelizmente, cara, seria um sonho o turista ter um mapinha e ele ir caminhando de um wine bar a outro e ao invés de ele olhar o cardápio, ele recebeu uma comida e uma ou duas taças de vinho do produto enoturístico que ele contratou e ter alguém que dê uma aula sobre aqueles vinhos que ele está provando naquele wine bar. Então, se ele fizer uma rota com 2 ou 3 wine bars, ele vai dedicar algumas horas dentro da cidade e em cada um teria um estilo e uma aula de vinho a ser dada. Infelizmente, cara, não vingou até hoje. Tomara que vingue e que Santiago possa fazer parte dessas capitais, dessas cidades no mundo que tem uma rota urbana de vinhos. Pô, show de bola. Voltando aqui, cara. Agora fala aí pra mim, uma pessoa, primeiro, uma música que você gosta de escutar de manhã, que é aquela música que te eleva, a hora que você tá saindo lá para fazer um tour com os seus clientes. E segundo, uma pessoa de sucesso para você, referência. Essa pessoa, cara, independente de ser uma pessoa conhecida ou não, pode ser um familiar e tal. Fala aí. Cara, música eu curto demais aí U2 e Pink Floyd, né, cara? Tem duas músicas que muitas vezes eu me inspiro e me motivo quando eu saio com elas, né, cara? Do U2 tem Walk On, que é uma música muito forte, assim, muito marcante pra mim. E, cara, pessoa de sucesso, velho, esse período todo de pandemia, que foi bastante duro, e desde que eu deixei esse mundo corporativo, e que obviamente trabalhava em uma empresa grande, salário, aquelas coisas todas, né? Cargo, tu visitava um cliente, ele também tinha o seu status do seu cargo, e a gente avaliava o sucesso pelo que a pessoa tem, né? Avaliava a pessoa pelo carro que ela tem, aonde que ela mora, as viagens internacionais, que vinhos ela tomava e tal. E a gente sempre foi muito criado, né, para avaliar o sucesso do ponto de vista do que a pessoa tem. Desde que eu comecei esse meu processo de transição de empresa, né, de ser funcionário para viver de uma paixão como empreendedor, tenho avaliado muito mais as pessoas de sucesso pelo que elas são, né? E para mim o sucesso de uma pessoa está vinculado ao que ela é naquele momento comparado com o que ela gostaria de ser. Se alguém hoje é o que gostaria de ser, independente do que ela tem financeiramente, para mim já é uma pessoa de sucesso. Então, se o propósito dela de vida, se o que ela deseja para a vida dela é ser determinadas coisas ou se comportar de determinada forma, ou até ter determinadas coisas que muitas vezes a pessoa quer ter um teto para viver e pronto, e um dinheiro ali para ela comprar uma comida e viver, mas ela vai ter muito amor, muita energia positiva, muito positivismo, ela vai ser uma pessoa de uma determinada forma e aquilo que ela se propôs a ser, e ela se autoavalia e diz, eu já sou, estou vivendo daquilo que eu gostaria que eu desejava ser para viver, essa para mim é a pessoa de sucesso. É a pessoa que coerentemente ela tem os seus ideais e ela vive de acordo com os ideais dela. Então, eu teria vários nomes para te citar aqui, mas eu queria deixar talvez como para esse grupo de hoje aqui contigo, Hernani, a pessoa de sucesso é a pessoa que vive com coerência de acordo com sua filosofia e o seu propósito de vida.
Se o propósito dela é ser um multimilionário, ter uma super mansão, ter um super carro, e ela vive coerente com isso, ela é de sucesso. Se ela quer ser um professor, um educador, e ter uma renda menor, e ter a propósito e a filosofia de vida dela é ser isso, e ela vive coerente com isso, ela também é uma pessoa de sucesso. O sucesso está vinculado àquilo que tu quer viver do jeito que você gostaria que fosse. Pô, show de bola. Cara, falando do YouTube do Pink Floyd, não tem nem o que falar, né? São grandes bandas aí. Na verdade, até fiquei pensando aqui, pô, como ligar os dois à bebida, porque geralmente estão ligados mais à parte de cerveja, o uísque e tal, que é uma parte mais rock and roll, né? Mas bacana, pô, uma observação legal. E outra, né, cara, essa observação que você fez da pessoa de sucesso, eu acho que é muito relevante, cara, porque aquela questão, né? A referência está dentro da pessoa no momento ali, né? É tipo, igual você falou, o que ela quer ser naquele momento. E isso pode mudar, né? Pô, a questão de sucesso ela é relativa de pessoa para pessoa, né? Show de bola. Cara, bacana demais. Ó, a pergunta agora é o seguinte: um livro que você leu, um livro que você está lendo, um livro que você deu de presente, um livro que você gosta de indicar, qual que é o livro aí para ficar para a galera aí? Cara, vou recomendar um livro que eu li e ganhei de presente. Depois que eu li, eu acabei dando de presente para todas as pessoas que trabalhavam muito próximas a mim. E ele chama Metanoia, cara. É de Roberto Tranjan. É um livro que para mim foi muito importante, foi transformador, já um processo já de empreendedor, já como empresário, e me ajudou demais, cara. Dei esse livro para toda a minha equipe para ler, e se eu pudesse, eu daria para todas as pessoas que eu tivesse acesso a entregar um livro, eu entregaria a Metanoia de Roberto Tranjan. Vou começar a ler agora um livro de mas esse eu te conto depois que eu terminar se gostei ou não gostei. Pô, show de bola, cara. Bacana demais. Pô, tem um escritor que entrou aqui, ô Edilson. Boa tarde, irmão. Obrigado pela presença, que é o escritor aqui de Brasília, falando em livro. Agora é o seguinte, cara. é, Agora faz seu jabá, cara. Como é que o pessoal, pô, eu embarcando daqui do Brasil para o Chile ou de outro país para chegar no Chile, como é que a gente vai conhecer seu trabalho? Como é que a gente faz para te contratar fora as redes sociais aí? Como é que a gente faz para fazer seu curso online de vinho aí? Agora é a sua vez, cara. Manda Pô, ver. cara, bom, da minha parte, cara, forma mais fácil de me contactar é por redes sociais, né, cara? Então, meu Instagram, que tá aí, né, o @arte, é, é, underline Underline. wine, né? Então, Arte Wine. Se procurar pelo meu nome, Arthur Tremper Farias, encontra também. E, e os Instagrams das minhas empresas, né, cara? A gente tem aqui no Chile a 321 Chile, tem um Instagram aí também, 321 Chile, e tem o outro que é Wine Day Experience. E da minha aula é o Wine Taste 360. Mas entrando lá no meu, eu te direciono para todos eles de forma muito fácil e de forma direta. E aí, cara, fronteiras abrindo, talvez uma perspectiva aí com vacina, todo mundo possa perder o medo de estar aí, se contaminar e que as viagens internacionais possam voltar e estaria aí de portas abertas esperando todos os teus seguidores aí, teu público aqui no Chile. Só se contactar direto comigo aí, Arthur Tremper Farias ou @arte_wine. Show de bola. Pergunta é, sua agenda fecha agora no final do ano ou você continua com a agenda aberta? Como é que tá? Porque às vezes o pessoal vai de férias, porque agora o que está acontecendo? Como está abrindo as fronteiras, por exemplo, os brasileiros que podem viajar, a galera tá doida para viajar porque, tipo, ficou muito tempo em casa e tal. Eu não sei como é que tá a sua agenda. Você vai abrir agora no final do ano, você vem pro Brasil? Não, tá normal, cara. A equipe tá trabalhando, tá disponível. O que a gente tem feito agora, diferente do que a gente tinha antes, é que antes a gente tinha vários passeios em grupo, passeios compartilhados. E a gente está dando que os primeiros, pelo menos um mês, 2 meses, dependendo de como as situações forem, né, as questões sanitárias forem se desenvolvendo, a gente está fazendo só em carros privados. Então é um motorista com o grupo de pessoas. Se forem dois, um casal, ou dois amigos, dois namorados e tal, é um grupo só para aqueles dois. Se forem três, se forem quatro, se forem cinco, se forem seis, sempre grupos familiares ou de amigos único.
né? A gente não está misturando pessoas, né? Colocar numa van um casal, duas pessoas, com vários outros, isso obviamente pode aumentar o risco, por mais que todo mundo esteja usando lá máscara e o álcool gel. A gente está preferindo, nesses primeiros 2 meses, focar em carros privados, só passeios privativos. Pô, show de Mas, bola. operação normal, operação normal. Show de bola. Então tá aí, pessoal. Quem estiver vendo depois aí, ó, o Arthur está à disposição, a agenda está aberta, tá tudo normal, devido às restrições do país, mas está tudo funcionando normal, as adegas, as vinícolas estão abertas, esperando vocês lá. Cara, Arthurzão, eu queria te agradecer demais pelo bate-papo, cara. Tô doido para ir pro Chile, eu só vou no próximo ano, mas com certeza a gente vai tomar muito vinho aí junto. E muito obrigado aí por participar do projeto, cara. Estou aqui à disposição aqui em Brasília. Quando vier ao Brasil, tá convidado para tomar um vinho cerrado aqui comigo. Valeu, valeu, Hernani. Obrigado pelo teu convite, todo mundo que te segue aí. Prazerzaço, e adorei a tua ideia aí do Never Eat Alone. Então, se alguém almoçou com a gente, obrigado. Espero que tenha sido proveitoso e prazeroso esse bate-papo de vinhos e enoturismo, enquanto tu tá aí almoçando aí do outro lado do celular. Então, brigadão, velho. Obrigado pelo convite. Um abraço e tudo de bom. Valeu, irmão. Grande abraço. Com Deus. Tchau, tchau. É isso aí, galera. Mais um Never Eat Alone hoje, diretamente de Santiago do Chile, com o grande Arthur Temper, falando um pouquinho de vinho, falando de turismo lá e para a gente entender. Galera, vai ficar gravado aqui, compartilhe com os amigos, também vai estar lá no YouTube, Hernani Neto, é só entrar lá, tem muita coisa bacana, tá certo? E é isso aí, na próxima semana a gente se vê aí no Never Eat Alone e aquele negócio. Um grande abraço para vocês.